Olá, olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Luana Lemos, sou psicóloga e o meu papel aqui é falar sobre o desenvolvimento humano em todas as fases da vida. A vida do ser humano ela é composta de três grandes fases. A primeira fase é a fase da formação, da educação. A segunda é a fase da transformação, é a fase da atuação no mundo. A terceira é a fase do autodesenvolvimento e da sabedoria. Hoje a gente vai falar sobre a primeira grande fase, que é essa fase da formação, da sua formação enquanto ser humano, enquanto indivíduo. Entender o que aconteceu no início da sua vida, nos seus primeiros anos, da sua formação de personalidade, é um processo muito poderoso de cura e de compreensão do que levou você a estar no lugar que você está hoje. Por isso, eu te convido a resgatar essa sua história através de algumas perguntinhas que eu separei aqui, que eu acho que podem te ajudar para você revisitar a sua infância, a sua adolescência e entender como que foi que você entrou no mundo com as suas próprias mãos, com o seu próprio fazer e se tornou uma pessoa que atua nesse mundo como você está hoje. Para começar, a gente precisa resgatar a sua mais tenra infância, aquela fase em que as suas impressões sensoriais eram ainda muito primitivas e era o que havia de mais intenso em você. E essa é uma fase em que estava sendo formado o seu corpo físico, a sua estrutura física, você estava se diferenciando do mundo externo, o eu se diferenciando do mundo externo corporalmente. É interessante você começar resgatando essa fase, pensando quais eram as suas primeiras impressões sensoriais. Que impressões sensoriais eram essas? O que você sentia? O que você lembra de cheiros que você sentia? O que você lembra de gostos que você sentia? De impressões no tato? O que você gostava de tocar? Aí é legal você lembrar de brinquedos, de brincadeiras que você tinha nessa fase. Também é interessante você lembrar qual é a sua primeira lembrança primordial, que geralmente acontece lá para os 3, 4 anos de idade, que é quando o seu eu entra no seu corpo e você consegue entender, eu sou um indivíduo diferente do mundo. E aí esse é um momento muito valioso na vida de uma pessoa. Então eu te convido a tentar lembrar que momento foi esse. Qual lembrança que te vem? E essa lembrança, ela vai vir muitas vezes como um flash de lembrança. E é importante que não seja algo que alguém te contou, mas sim que vem da sua própria memória, tá? É como se fosse nascendo a sua memória. Outra coisa importante é entender se havia harmonia no seu lar. Quem eram as pessoas que cuidavam de você e que você convivia nessa fase? Como que eram essas pessoas? Como que era a relação delas com você? É uma fase muito sensorial, muito sinestésica, de muita experimentação do mundo sem muita consciência. Por isso é muito difícil a gente conseguir lembrar dessa fase, tá? E aí entra a fase da escola, né? Você começa a entrar na escola, você começa a aprender a ler, escrever, e essa é uma fase, né, por volta ali dos seus 6, 7 anos, é uma fase em que a pessoa, ela começa a acordar para suas relações do mundo externo. Então ela vai construindo esses relacionamentos, e é nesse processo de se relacionar com o mundo externo que ela vai também formando os seus sentimentos, as suas emoções. Então essa é uma fase muito valiosa para a formação das emoções da pessoa na vida adulta. E aí, para você resgatar um pouquinho dessa fase, te convido a pensar, com quantos anos você entrou na escola? Com quantos anos você aprendeu a ler, a escrever, você foi alfabetizada? Como eram as suas professoras, seus professores nessa fase? Tinha alguma matéria preferida? Quais eram os conceitos, normas, costumes que foram apresentados a você nessa época? Que pessoas te traziam mais referência e autoridade nessa época?
Como foram as suas vivências, atividades religiosas, rituais e festas? Você teve contato com atividades artísticas? Quais eram elas? Música, pintura, modelagem, teatro, trabalhos manuais, marcenaria? Que atividades artísticas você teve contato? Em que espaço você teve no contato? Que qualidade teve essas atividades? Quando a gente entra em contato com as emoções, é justamente pela arte, né? Como eram as atividades corporais? Você tinha contato com a natureza? Você fazia algum esporte? Então, como que você tinha esse movimento do seu corpo? Como que você foi entendendo como se organizar corporalmente? Como eram as suas férias, né? Eu acho que essa é uma das memórias mais gostosas, geralmente, das pessoas, é lembrar das suas férias, lembrar de onde passava férias. Ah, eu viajava, ia pra casa do meu avô, da minha avó. Ah, não, mas a gente não tinha vovó, mas eu sempre viajava com os meus pais. Ou não, a gente ficava sempre na nossa cidade, mas a lembrança das férias é sempre uma lembrança muito gostosa de se ter. Como você lidou com as primeiras mudanças no seu corpo no início da sua puberdade. A entrada na puberdade é a entrada para a adolescência, abrir portas para a adolescência. É um momento de mudança e é um momento de nascimento da sua individualidade, da sua personalidade de fato. Então, como que você desenvolveu essa personalidade? Como que nasceu essa personalidade em você? Que ideologias, que ideais tinham na sua adolescência? Você foi respeitado no seu espaço físico e na sua privacidade? Você se sentia respeitada na sua privacidade, no seu espaço físico? Como foi a escolha profissional, né? Como que foi sua trajetória de escolha profissional? Que pessoas que influenciaram você positiva e negativamente? Que responsabilidades você teve que assumir nessa fase? Você precisou trabalhar ou você pôde apenas se dedicar à sua formação profissional? Como que era a sua relação com os seus pais? Como que acordou os seus relacionamentos amorosos? Que relacionamentos amorosos você teve nessa fase? Percebe que você resgatar essa história é você entender como que você se formou enquanto ser humano. Aí você entrou na fase adulta. Esse início da fase adulta é uma fase em que você precisa estar com tudo isso dentro de você, muito introjetado e muito bem formado para você poder atuar, para você poder estar pronto para agir. Então, se alguma lacuna, se algum processo foi difícil, se alguma coisa ficou travada, é interessante você saber o que é, como foi essa história, para você entender aonde que você precisa resgatar e o que você precisa curar nesse processo. Tá bom? Então esse vídeo foi justamente para isso. Eu espero ter te ajudado. Faça esse resgate, conheça a sua história, porque eu tenho certeza que ela vai te trazer muitos insights interessantes sobre quem você é hoje. Tá bom? Um beijo. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo por aqui. Beijão e até a próxima!